E agora vamos resolver a questão 158 do Enem 2019, da prova amarela, né? E a questão diz assim, olha: muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Suponha um copo de formato cilíndrico com as seguintes medidas: diâmetro igual a 6 centímetros e altura igual a 15 centímetros. Nesse copo há 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 centímetros cada, e 2 rodelas cilíndricas de limão, com 4 centímetros de diâmetro e 0,5 centímetros de espessura cada. Considere que, ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo e os limões ficarão totalmente imersos. Use 3 como aproximação para π. O volume máximo de refrigerante em centímetro cúbico que cabe nesse copo contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo com suas dimensões inalteradas é igual a... E aqui ele dá as 5 opções para nós escolhermos qual é a opção correta. E para saber qual é a opção correta aqui, nós precisamos calcular o volume do copo, o volume do cubo de gelo e o volume da rodela de limão. Isso é o que nós precisamos fazer. Então, isso é um problema de geometria espacial, onde não é muito simples, mas também não é muito complicado. Vamos começar calculando o volume do copo. Suponha um copo de formato cilíndrico com as seguintes medidas: diâmetro igual a 6 centímetros e altura igual a 15 centímetros. Para calcular isso aqui, vamos primeiro desenhar que figura forma um copo cilíndrico. Aqui temos um esboço de um copo cilíndrico. E como é que eu faço para calcular o volume disso? Ele me deu que a altura é 15 centímetros, então eu vou colocar logo aqui do lado. Ela mede 15 centímetros. Isso aqui é uma das minhas referências que ele me deu aqui, né? A outra medida de referência, o diâmetro é igual a 6 centímetros. Se eu pego a distância entre o ponto central dessa circunferência e a borda, isso aqui é o raio da circunferência. Porque eu estou no ponto central, até a borda, isso é o raio. Só que pegando o mesmo ponto central até a outra borda, fazendo uma reta aqui, né? Isso aqui é 2 raios. E 2 raios significa o diâmetro da circunferência. O que é o diâmetro? É o segmento de reta que pega de borda a borda, passando pelo ponto central da circunferência. Que o ponto central ele está aqui no meio. Então, eu tenho aqui um diâmetro, ele é igual a 2 raios, porque daqui para cá é um raio e daqui para cá é outro raio. Então, se meu diâmetro ele é igual a 6 centímetros, e essa informação eu estou pegando daqui, o meu diâmetro é 6 centímetros, eu tenho que o meu raio ele é igual a 3 centímetros, porque o meu raio vai ser 6 dividido por 2. Um diâmetro são 2 raios. Se o diâmetro é 6, o raio vai ser 3. 6 por 2, 3. Beleza? Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque o volume desse copo aqui, que é um cilindro, como é calculado o volume do cilindro? O volume do cilindro, você calcula base vezes altura. Só que essa base aqui é a área da circunferência. Qual é a área da circunferência? A base, ela é π vezes r ao quadrado. Isso aqui é a base, π vezes r ao quadrado. E eu vou multiplicar pela altura, não é isso? Esse aqui eu estou calculando o volume só do copo, o volume do cilindro, que é o copo. Quanto é π? Ele colocou aqui, olha, use 3 como aproximação para π. Então, isso aqui é igual a 3, que é o valor de π, vezes. Qual é o valor de r? R também é 3, só que é 3 elevado ao quadrado, porque o r aqui está elevado ao quadrado, vezes a altura. Quanto é a altura? A altura é 15. Então, o volume do meu cilindro, né, que é o volume do copo, ele é 3 vezes 3 ao quadrado vezes 15. Quanto é 3 ao quadrado? É 9. Então, isso aqui vai ser igual a 3 vezes 9 vezes 15. Quanto é 3 vezes 9? Isso aqui é 27 vezes 15. Né? Eu calculei só esses dois aqui, ó. Multipliquei só esses dois aqui, que é para depois multiplicar por esse, fazendo passo a passo para vocês. E quanto é essa multiplicação? 27 vezes 15. Eu vou fazer ela bem aqui em cima, olha. 27 vezes 15. 5 vezes 7 é 35, coloco 5 e vai a 3. 5 vezes 2 é 10 e 3 é 13. 1 vezes 7 é 7. 1 vezes 2 é 2. E o resultado disso aqui é 5. 3 e 7 é 10, coloco 0 e vai a 1. 1 e 1 é 2, 2 e 2 é 4.
O resultado dessa multiplicação 27 vezes 15 é 405. Então, o volume do copo, ou o volume do cilindro, é 405 centímetros cúbicos. Esse aqui é o volume somente do copo. E você vê que aqui na letra E, ó, já tem um 405. E se você não prestar atenção que você tem que calcular o volume do cubo de gelo e o volume da rodela de limão, você vai marcar essa questão aqui e ela está errada. Se você continuar assistindo o vídeo, você vai já ver por que ela está errada e qual é a opção correta. Agora que calculamos o volume do copo, vamos calcular o volume do cubo, né? A 3 cubos de gelo. Nós calculamos esse primeiro aqui, ó. Suponha um copo de formato cilíndrico com as seguintes medidas: diâmetro igual a 6 cm e altura igual a 15 cm. Nesse copo, há 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 cm cada. Vamos agora calcular o volume do cubo de gelo. E para isso precisamos desenhar a figura do cubo de gelo. Uma vez desenhado o cubo, aí agora nós podemos calcular o volume do cubo. E qual é a informação que ele nos dá? Neste copo há 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 cm cada. Ou seja, a aresta do cubo ela é essa lateral aqui, olha. Tem a lateral inferior, lateral superior e lateral aqui vertical. Essas são as arestas do cubo. Esses cantos aqui nós chamamos de vértice. E essas frentes do cubo nós chamamos de face. Então, quando ele diz que a aresta mede 2 cm cada, ele está dizendo que essa base aqui mede 2 centímetros, essa outra base aqui também mede 2 centímetros, e essa altura dele aqui é 2 centímetros, porque o cubo é essa aresta e a altura. E qual é o volume do cubo? O volume do cubo ele é dado por base vezes altura, né? Igualmente o cilindro. Só que a base do cubo ele é comprimento por largura, ou seja, ele é 2 por 2. Então essa base aqui ela mede 2 vezes 2. E a altura ela também é 2. Então o volume do cubo ele é igual a 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8 centímetros cúbicos. Quando ele diz nesse copo há 3 cubos de gelo, ele está me dizendo que eu vou ter que calcular esse meu resultado, que é o volume de um cubo, por 3. Então, o volume que vai ocupar dentro do copo esses 3 cubos de gelo, ele é 8 vezes 3, que é igual a 24 centímetros cúbicos. Então, eu já tenho o volume do copo, 405 centímetros cúbicos, e eu já tenho o volume dos 3 cubos de gelo, porque um cubo de gelo é 8 centímetros cúbicos, os 3 cubos serão 24 centímetros cúbicos. E agora o que eu preciso calcular? Nesse copo há 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 centímetros cada, e 2 rodelas cilíndricas de limão, com 4 centímetros de diâmetro e 0,5 centímetros de espessura. Agora eu preciso calcular o volume dessas rodelas de limão. E novamente vou desenhar para vocês a figura da rodela de limão. Aqui está a minha figura da rodela de limão. E como eu mostrei para vocês ainda agora, se eu pego do ponto central até uma das bordas, eu tenho um raio. Do mesmo ponto central a outra borda, eu tenho outro raio. E esse comprimento total aqui, como eu mostrei para vocês, é o meu diâmetro. Ou seja, o diâmetro são 2 raios. Para que isso me serve? A mesma coisa que eu fiz aqui, olha. Eu tenho que meu diâmetro, aqui no meu problema ele deu que 2 rodelas cilíndricas de limão com 4 centímetros de diâmetro. Então, meu diâmetro é 4 centímetros. Isso significa que o meu raio, ele é igual, assim como eu fiz aqui, ó, 6 dividido por 2, aqui eu faço 4 dividido por 2. Meu raio é 2 centímetros. E ele me diz que a altura do diâmetro, olha, com limão com 4 centímetros de diâmetro e 0,5 centímetros de espessura. O que é espessura? É essa altura aqui, olha. Aqui ele chamou de altura, que é um copo de altura maior, e aqui não deixa de ser um cilindro, só que com uma altura bem pequena. Essa altura aqui é 0,5 centímetros. Mas é o mesmo princípio que nós calculamos aqui no copo. Então eu tenho uma altura de 0,5 centímetros e uma base que tem um raio de 2 centímetros. E para calcular isso, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui no cálculo do copo. Eu vou fazer volume do cilindro é igual base vezes altura, onde a minha base é π vezes r ao quadrado vezes altura. O π é 3, né, que ele colocou aqui no problema para usar o 3 como aproximação para π. O r ao quadrado é 2 ao quadrado.
porque meu R aqui é 2, e a minha altura é 0,5. Essa continha aqui é mais simples de fazer. Eu vou ter 3 vezes 2 ao quadrado é 4. Então, 3 vezes 4 vezes 0,5. 3 vezes 4 é 12. 0,5 é o mesmo que 1 sobre 2. Se eu pego 1 e divido por 2, 1 não divide por 2, então eu coloco o 0 aqui, passo o 0 aqui e coloco a vírgula. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2 é 10, isso dá 0. Então, eu posso escrever 0,5 como 1 sobre 2. Isso aqui vai me dar que é 3 vezes 4 é 12, vezes, eu vou escrever isso aqui como 1 sobre 2. Né? Isso aqui é uma multiplicação. Então, isso aqui vai dar 12 vezes 1 é 12, por 2 é 6. Isso aqui é 6 centímetros cúbicos. Mas assim como nós vimos aqui, olha, eu calculei o volume do cubo, depois multipliquei por 3, porque eram 3 cubos de gelo. A mesma coisa, isso aqui é 6 centímetros cúbicos, o volume de uma rodela de limão. Cada rodela de limão ele tem um volume de 6 centímetros cúbicos. Só que ele me diz que tem 2 rodelas cilíndricas de limão. Então, isso aqui é vezes 2, que é igual a 12 centímetros cúbicos. Esse é o volume da minha rodela de limão dentro do copo. Esse aqui é o volume do meu cubo de gelo dentro do copo. E esse aqui é o volume do copo. Uma vez calculado isso, agora o que nós precisamos fazer? Nós precisamos pegar o volume do copo e subtrair o volume do cubo de gelo e subtrair o volume da rodela de limão, que assim vai sobrar para a gente o volume de refrigerante, é o que ele pediu aqui, ó. O volume máximo de refrigerante em centímetro cúbico que cabe nesse copo contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo com suas dimensões inalteradas é igual a... Eu vou pegar esse valor e vou subtrair esses dois valores aqui. Com isso eu tenho o volume do copo, que é 405 centímetros cúbicos, menos 24 centímetros cúbicos, que é o volume do cubo de gelo, menos 12 centímetros cúbicos, que é o volume das rodelas de limão. Isso eu tenho, olha, 5 menos 4 é 1. 1 menos 2 não dá de subtrair 1 de 2. Então, eu vou emprestar um daqui para cá, eu vou fazer 15 menos 4 é 11. 11 menos 2 é 9. Aqui era 10, ficou só 9. 9 menos 2 é 7. 7 menos 1 é 6. E como tinha emprestado um daqui para cá, ficou só 3 aqui. Minha resposta é 369, ou seja, a letra C. O volume máximo de refrigerante em centímetro cúbico que cabe nesse copo contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo com suas dimensões inalteradas é igual a 369 centímetros cúbicos. Essa é a minha resposta. Beleza? Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, coloca aí no comentário, que é para eu poder gravar um vídeo e mostrar para você novamente.